Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 11 de março. Eu sou Renato Oliveira e estou aqui mais uma vez para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro numa semana de valorização do nosso índice. Antes disso, você pode se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os seus amigos. Roda a vinheta! Bom pessoal, dando uma repassada aí na visão global do mercado, a gente teve uma semana de valorização também para as bolsas americanas, europeias e as asiáticas, as principais que a gente acompanha, exatamente também com uma movimentação de valorização média de 2,54 por esses 10 mercados durante a semana, e a gente subiu para o Ibovespa 0,71, ou seja, a gente subiu menos do que os principais mercados pelo mundo. E a gente consegue perceber alguma movimentação exatamente pela pressão vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, exatamente no nosso mercado à vista. A gente vai perceber aí ações de peso tendo um ambiente vendedor por parte deles. No mercado futuro, ambiente comprador e também ambiente comprador para a moeda americana, que fechou aí valorizada a semana, dólar comercial cotado a R$ 3,25. Vamos dar uma repassada agora exatamente nos índices disponibilizados pela B3, atualmente são 23 índices. Pessoal, eles compraram somente as ADRs americanas, é o que a gente chama de BDRX, empresas americanas que são negociadas no site da B3, exatamente com uma liquidez muito pequena. Eles atuaram aí numa ponta compradora de pouco mais aí de R$1 milhão e ainda a gente teve aí nesse índice uma valorização de 3,5%. Por quê? Voltando aqui à valorização do mercado americano, o índice Dow Jones, que compõe as 30 principais empresas do mercado americano, 3,25%. SP500, que compõe as 500 empresas do mercado americano, 3,54%. Então, exatamente, esse BDRX replicou basicamente o que a gente teve lá no mercado americano, que foi uma alta mais expressiva, e as corretoras estrangeiras, mesmo de pouco volume, pouca liquidez para os ativos do BDR, exatamente atuando numa ponta compradora. O restante, pessoal, só ponta vendedora Futebol Clube, conforme a gente comenta aí com vocês no conteúdo do canal. Aí você lembra, pô, Renato, o nosso principal índice subiu na semana, 0,71, e os principais índices, conforme vocês estão vendo aqui também, fecharam em alta. Então significa que se eles venderam, eles perderam dinheiro. Pessoal, dá só uma olhada no grau de eficiência que a gente demonstra para vocês aqui no canal a cada semana. Exatamente dos 23 índices, eles tiveram uma projeção de lucro em 19 deles. Somente em 4 índices que fazem parte aí da B3 que eles tiveram uma projeção de prejuízo em relação aos ativos que compõem esses índices do nosso mercado. E é isso que a gente sempre procura passar para vocês no conteúdo do canal, o grau de eficiências desses participantes no nosso mercado. O índice Bovespa, a gente teve aqui a 7ª melhor performance de projeção de lucro da semana, 22 milhões e 900. E a gente teve aqui exatamente o índice Brasil com uma melhor performance de projeção de lucro por parte deles, 30 milhões. E a gente vai comentar aqui com vocês exatamente esse índice Brasil, que ele é composto, pessoal, dá só uma olhada, por 137 ativos. A gente selecionou aqui os 15 que eles atuaram numa ponta compradora e vendedora. Se vocês observarem, dos 15 que eles compraram, 1,30 de valorização média contra 1,58 dos 15 que eles andaram com uma ponta vendedora. E é isso que é muito show. Qual que é o ativo que foi o carro-chefe aí de compras por parte deles no índice Brasil? Banco do Brasil, 176 milhões de ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 3,5%. Exatamente do mesmo setor, o que eles fizeram, pessoal? Com o Bradesco, exatamente ponta vendedora como carro-chefe, e o ativo fechou aí com uma desvalorização na semana de 0,15. Isso é muito show de bola. Dentro do mesmo setor, eles ajudaram a empurrar para cima um determinado ativo e empurraram para baixo outro. O destaque que a gente teve aqui exatamente desse índice Brasil foram as ações da Azul, com uma alta superior a 10%, quase 11% de alta, e eles atuando aí numa ponta compradora. E como destaque de ponta vendedora para esse índice Brasil, pessoal, as ações da Smile, queda superior a 17,5% no nosso mercado, e eles atuando aí numa ponta vendedora. E vamos passar agora para vocês o nosso índice Bovespa, que é o costumeiro que a gente sempre coloca aqui no conteúdo do canal. Exatamente, que tem 64 ativos contra mais de 130 do índice Brasil. Ponta compradora, mesmo ativo, Banco do Brasil e Banco Bradesco na ponta vendedora. O destaque no caso do Ibovespa, pessoal, foram as ações da Hipermarcas, quase 4,5% de valorização na semana. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, o destaque da semana passada foi exatamente as ações
de Pão de Açúcar. Ou seja, na semana passada, setor de varejo hipermercadista com ponta compradora como destaque da semana, e nessa semana novamente hipermarcas diante desse cenário, desse ambiente, desse setor. A gente teve na outra ponta, pessoal, o destaque de ponta vendedora, exatamente as ações da Smile, que a gente já percebeu do Índice Brasil, e só que a gente teve também aqui as ações de BR Foods. Pessoal, 13% de queda, mais uma semana de queda, ambiente vendedor aí por parte das corretoras estrangeiras. A gente já está comentando com vocês aqui no canal há muito tempo o fluxo vendedor por parte desses participantes no ativo dentro do nosso mercado. E mais uma semana de desvalorização e eles atuando aí numa ponta vendedora. Lembrando que o fluxo de longo prazo no ativo ainda é comprador, mas o fluxo de curto prazo, o que eu menciono curto prazo, é de um ano para cá, não é questão de um mês, não é questão de uma semana, ficar bem atento em relação a essa movimentação que eles fazem dentro desse setor e principalmente dentro desse ativo. Em relação ao carro-chefe de ponta vendedora também, pessoal, além de Banco Bradesco, olha o que a gente percebeu aqui, também as ações de Vale durante essa semana, ambiente vendedor, e Vale no vídeo da semana passada foi o carro-chefe de vendas por parte deles, com mais de 800 milhões, e o ativo caindo mais de 5% na semana. Nessa semana, mais ambiente vendedor no ativo, e o ativo aí fechando com quase 2,9% de queda. E é isso que a gente procura falar com vocês. O nosso canal, mais uma vez eu falo, pessoal, não é call de compra e não é call de venda. Mas fiquem atentos em relação aos ativos que eles estão fazendo pressão de compra e também pressão de venda, atuando sempre com um gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro, ok? Vamos comentar aqui com vocês agora o ambiente dos contratos futuros. Dá só uma olhada na movimentação por parte deles dos contratos futuros do Ibovespa. Pessoal, eles começaram a semana com ponta vendedora, vendendo segunda, terça e quarta-feira, o nosso índice aí caindo, exatamente também no pregão de quinta-feira. A gente continuou a queda para o nosso índice futuro, e eles quinta-feira, como é que eles fizeram? Ambiente comprador. Exatamente no pregão de sexta-feira, ambiente comprador mais expressivo, 396 milhões, empurrando aí a essa valorização que a gente percebeu do índice futuro no nosso mercado. Eu já cheguei a comentar com vocês no conteúdo do canal. Acompanhar isso durante essa semana é fantástico, mas acompanhar isso durante o pregão, pessoal, é muito show de bola. Quem tiver interesse, entre em contato na descrição, tem aí as informações para que você receba como que funciona esse processo todo. Bom, vamos comentar agora então a movimentação deles por parte deles do dólar. Olha aqui, pessoal, no dólar foi uma semana de ponta compradora Futebol Clube. Comparadas, né? Compraram segunda, realizaram alguma coisa na terça, compraram na quarta, realizaram alguma coisa na quinta e compraram no pregão de sexta-feira. Inclusive, quando o dólar chegou a atingir a mínima exatamente no pregão de terça-feira, em 3,217, estavam com ponta compradora. Estavam com uma ponta vendedora bem pequena, já engatando aí uma escadinha para cima no fluxo para o ambiente do dólar. E foram assim, e o dólar chegou aí a bater no pregão de quinta-feira, exatamente aí a cotação de 3,274, ou seja, a gente teve uma valorização aí de mais de 50 pontos em relação a essa movimentação por parte deles no dólar. Vamos sempre ficar ligado nessa movimentação deles no nosso mercado. Para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, a gente vai comentar a movimentação deles em relação ao fluxo estrangeiro, pessoal. Divulgado pelo próprio site da B3, as informações dos investidores do dia 1º ao dia 7. Exatamente, a Bolsa divulga com 2 dias úteis de atraso, a gente consegue simplesmente equacionar essa movimentação, já que acompanha as corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, exatamente no pregão de quarta-feira. Lembrando que a gente teve na sexta-feira exatamente uma alta bem expressiva de mais de 1,6, ou seja, no mês a Bolsa ainda estava acumulando até quarta-feira uma desvalorização. A gente já virou o mês, já estamos com uma alta de 1,19 e até quarta-feira a gente estava tendo aí o fluxo estrangeiro com uma ponta vendedora, 2,2 bi no mês de março, e o investidor, pessoa física, com o mercado caindo, estava com uma ponta compradora de 1,3. Tomara que, com essa movimentação de recuperação do mercado, exatamente o investidor, pessoa física, não diminua esse saldo comprador em relação ao mercado, caso o investidor estrangeiro diminua essa ponta vendedora em relação aos nossos ativos. Então, vamos sempre ficar ligado nisso e a gente vai comentar com vocês aqui também, pessoal, exatamente a movimentação que eles fazem diante daquele nosso gráfico que a gente está acompanhando aí já desde junho do ano passado. Diante da última perna que a gente teve aqui de valorização no início do ano, eles acumularam 19 bi 400 e agora eles tiveram aí uma parada da segunda perna exatamente aqui no final de fevereiro em 16 bi 300 e nesse momento eles estão aí com 12 bi e meio, ou seja, eles chegaram a vender aí já quase 4 bilhões nessa última perna no nosso mercado. Nosso mercado estava trabalhando aqui exatamente na região de 87.000
86.600 pontos, fechou aí já com a cotação de sexta-feira em 86.300. Vamos ficar bem atento se eles vão ter aí uma inversão de ponta vendedora em relação ao fluxo oficial, já que nos contratos futuros, a gente já chegou a comentar com vocês, eles estão acumulando o que, pessoal? No dólar, uma ponta compradora, ajudando a impulsionar aí a moeda americana e também para o índice futuro de uma ponta compradora, depois que eles tiveram aí uma diminuição bem expressiva daquele primeiro saldo comprador no início do contrato, e eles retomaram principalmente no pregão de sexta-feira, uma ponta compradora em relação às corretoras estrangeiras no índice futuro do nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, eu agradeço a vocês o carinho da audiência. Eu vou demonstrar aqui mais uma semana de ponta de projeção de lucro por parte do fluxo estrangeiro, que foi mais de 22 milhões de reais, e a gente consegue perceber que exatamente 22 milhões e 900, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores em relação ao nosso mercado. Deixa aí um grande abraço para vocês, uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!